Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se. Iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. Paz, graça e bem a todos. Creia que os milagres de Jesus chegarão à tua tenda nessa campanha. Durante todos esses dias, creia que os milagres de Jesus alcançarão a tua tenda, alcançarão a tua casa nesses dias. Quantos podem dizer amém nessa noite e ficar animados com Jesus, porque o nosso Deus continua fazendo milagres. O nosso Deus continua fazendo milagres. Nós estamos aí na terceira semana da campanha 40 dias de milagres com Jesus, que é a nossa rememoração da Quaresma cristã, mais especificamente a Quaresma protestante, que é um momento de preparação dos nossos corações para a paixão do nosso Senhor, a Páscoa do nosso Senhor, que esse ano é no dia 20 de abril. Então no dia 20 de abril nós teremos um culto evangelístico, nós teremos um culto de Páscoa, um culto evangelístico de Páscoa, e nós convidamos todos vocês a se fazerem presentes e trazerem mais pessoas para participarem também desse momento. Vai ser um culto de evangelização, nós teremos o coral, talvez haja também uma encenação, mas nós queremos de fato fazer o melhor deste tempo para lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue em favor da nossa igreja, em favor do seu povo, em favor da sua igreja, melhor dizendo. Então nós sempre temos que fazer um esforço para lembrarmos da paixão do nosso Senhor. Nós sempre precisamos fazer um esforço de o tempo todo lembrarmos do Evangelho, lembrarmos do que Deus tem feito por nós na cruz do Calvário e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então esse esforço é válido. Então eu olhei na rede social algumas críticas aos protestantes que se preparam na Quaresma. Geralmente são teólogos reformados, ou então que seguem uma linha mais reformada, e eles criticam, e eles dizem assim: os crentes em Jesus não precisam de mais nada a não ser o culto público de domingo. E aí começou aquela discussão na rede social que você já conhece. Mas a questão é, nós podemos usar da nossa liberdade cristã, a liberdade que Jesus deu para nós, a liberdade que nós temos no Espírito, para tirarmos um tempo do ano e focarmos mais no sacrifício que Jesus fez. Você concorda comigo que essa é uma coisa boa a se fazer? Todos vocês estão jejuando de uma forma ou de outra. Alguns de vocês nunca jejuaram na vida, e por causa dessa campanha passaram a jejuar e a orar, que é a coisa mais importante. Então nós queremos de fato colocar essa questão em perspectiva e dizer que essa é uma campanha de devoção a Deus. É uma campanha que nós buscamos de fato estar com o nosso coração totalmente voltado para as coisas de Deus. E hoje, especificamente, nós continuamos
na saga dos milagres de Jesus, e especificamente hoje falaremos da cura da mulher hemorrágica. Da cura da mulher hemorrágica. E eu começo com a seguinte frase: o desespero pode ser o ponto de partida para um milagre. Quantos creem nisso? O desespero pode ser o ponto de partida para um milagre. Deus não tem problemas com o desespero. Deus não tem problemas com o impossível. O impossível é a matéria-prima para os milagres de Deus. A bem da verdade é que só é milagre porque é impossível. Porque se eu e você pudéssemos fabricar isso, a glória não seria dada a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o desespero pode ser, e geralmente é, o ponto de partida para um milagre. Então abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Versículos 25 a 34. Versículos 25 a 34. Marcos 5, de 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, pois pensava: se apenas eu tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Quantos querem ouvir isso de Jesus algum dia? Filho, a sua fé te curou. Filha, a sua fé te curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Hoje nós iremos refletir a respeito do milagre da cura da mulher hemorrágica. Esse texto que nós lemos nos ensina 3 verdades transformadoras sobre a fé em Jesus. Em primeiro lugar, a situação desesperadora da mulher. E essa história é um tipo que exemplifica, ilustra a realidade de cada um de nós. Em outras palavras, aquilo que aconteceu com a mulher hemorrágica pode acontecer, e de fato já aconteceu com alguns de nós. Em outras palavras, a dor que ela experimentou é uma característica extremamente humana. Todos nós podemos experimentar na nossa experiência de vida algum evento traumático de doença, algum evento traumático de debilidade física. Então essa era a situação desesperadora da mulher. Em segundo lugar, a ação de fé que transformou tudo. A ação de fé que transformou absolutamente tudo. E aqui mais uma vez nós entramos naquela discussão que estamos tendo ao longo dos domingos: fé mais obediência. Fé mais obediência. Nós precisamos de fé, claro, mas também nós precisamos de ação, porque a fé sem ação é uma fé morta, já diz o apóstolo São Tiago. E por fim, o resultado daquele ato de fé, a cura, e não somente a cura, porque Jesus não somente cura. Nós temos visto ao longo desses domingos que a cura não é suficiente para Jesus. Jesus quer dar um plus, Jesus quer dar um bônus. E além da cura,
ele entrega sempre algo a mais. Após ser curada, porque ela não conseguiu esconder o que aconteceu, ela foi restaurada também. Nós já iremos entender o que isso significa. Então, em primeiro lugar, a situação desesperadora da mulher. Marcos 25, 26 diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos ao longo de vários anos. E ela gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Em outras palavras, durante 12 anos essa mulher viveu a dor, o isolamento e o desespero. A sua patologia era uma hemorragia contínua, um sangramento contínuo, que não apenas a debilitava fisicamente, mas tinha repercussões sociais. Repercussões sociais, afinal de contas, uma mulher que sangra naquela sociedade, naquele contexto social, não era simplesmente uma mulher que sangrava. Nós já iremos entender o que isso significa. Como se não fosse o bastante, então, ainda havia um agravante àquela enfermidade, porque de acordo com a lei judaica, tal qual expressada em Levítico capítulo 15, uma mulher que possui um fluxo de sangue é uma mulher impura. Uma mulher que possui um fluxo de sangue não é somente enferma fisicamente falando, mas ela era cerimonial e socialmente impura e, por conseguinte, excluída da sociedade. A enfermidade daquela mulher lhe dava um dividendo ingrato, porque ela não poderia se tratar, porque todo o dinheiro dela havia se esvaído nos seus longos tratamentos de saúde, mas além disso, ela não podia tocar em ninguém, ou seja, havia uma dimensão ainda mais grave da sua enfermidade. E se ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia participar de uma das coisas mais importantes para um judeu, que é a vida religiosa naquela sociedade. Se ela sangrava não somente fisicamente, mas social e comunitariamente. A bem da verdade é que na condição que ela estava, tudo que ela tocava também se tornava impuro. Imagine você viver numa situação assim. Você tem uma doença que provavelmente não é da sua culpa aquela doença, não foi você que causou aquela doença, mas alguma situação da vida desencadeou aquela situação. Mas além disso, você tem um dividendo ingrato, você tem um plus, só que um plus errado, um plus debilitante, porque você era excluído da vida comunitária e da vida religiosa. Você não poderia tocar ninguém porque você seria considerado impuro, impura. Aquela mulher, não importa o quão arrumada ela estivesse, o quanto ela se preparasse para estar nos eventos sociais daquela sociedade, ainda assim não seria suficiente, porque ela era impura, ela era excluída, assim como um leproso. Imagina você se sentir um leproso, porque você não pode participar da vida comunitária, tampouco da vida religiosa. Por 12 anos, então, ela vive à margem da sociedade, privada do convívio com familiares, privada da convivência com amigos e privada especialmente da adoração cerimonial. Era como se, por causa dessa doença, qualquer um de vocês ficasse impedido ou impedida de participar das reuniões da Ponto Bereia. E essa semana tivemos várias programações. Quem esteve aqui no Bereia Intercessão, levanta a mão. Amém. Quem esteve aqui na sexta-feira no Mega Discipulado de Mulheres, levanta a mão. O mulherado estava em peso, glória a Deus. Quem esteve aqui no Mega Discipulado de Homens no sábado ontem, amém? Glória a Deus. Agora imagine se você estivesse acometido dessa doença, você seria impedido de participar dessas programações, porque você era impuro e excluído. Agora, preste atenção nisso aqui. Quantos de vocês têm buscado soluções para os problemas que te fazem sentir excluído ou excluída? Quantos de vocês já tentaram terapias? Quantos de vocês já tentaram soluções rápidas? Quantos de vocês já tentaram conselhos? Mas absolutamente nada parece funcionar para você.
Quantos de vocês têm buscado soluções durante 10, 12, 15, 20 anos? Quantos de vocês têm falado e falado e falado, e aquela situação não tem mudado, e aquela pessoa não tem mostrado mudança? Mas esse texto continua e nos deixa algo muito claro. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, que é o desespero pode ser o ponto de partida para o milagre. Imagina todas as suas economias de vida se esvaírem na tentativa de um tratamento de saúde. Eu vou fazer só um exemplo rápido aqui. Quantas mulheres você conhece que já fizeram muitos tratamentos para tentar engravidar? Mulheres que têm dinheiro, mulheres que são de famílias bem abastadas. Enquanto que outras que pertencem ao povo de Deus, a única coisa que elas têm é uma reunião de oração. E elas pedem para Deus: Deus, me dá-me filhos, me dá filhos, Senhor. E aquelas que buscam tratamento não conseguem engravidar, e aquela que só tem a reunião de oração, Deus dá muitos filhos para ela. As escrituras são claras. O desespero pode ser o ponto de partida para um milagre, porque nesse lugar total de dependência, aquela mulher que sangrava há 12 anos, encontrou uma solução. Que solução foi essa, igreja? Jesus foi a solução dela, louvado seja o seu santo nome. O que você está enfrentando hoje? Talvez você tenha sangrado de outras formas que não literal. Talvez você tenha sangrado uma hemorragia que parece não ter fim. Essa semana eu estava tendo discussões filosóficas com algumas pessoas. Eu estava falando com a Lorena, depois eu falei com o Daniel também. Sabe Daniel, Jesus que fica tocando aqui com a gente? Glória a Deus. E aí eu falei para o Daniel: por que as pessoas parecem que estão insatisfeitas? Os jovens parecem que estão insatisfeitos porque ainda não têm aquilo que queriam, porque estão no estágio inicial da sua vida e ainda têm coisas a galgar. Mas aí entra outra questão: existem pessoas que já chegaram onde aquele estudante queria chegar e mesmo assim não estão satisfeitos. E tem pessoas que já chegaram onde aquele segundo estágio queria chegar e ainda assim não estão satisfeitos, estão sangrando de recursos em uma hemorragia que parece não ter fim. A história da mulher hemorrágica nos ensina que quando chegamos ao fim de nós mesmos, e literalmente no caso dela, porque o sangue de uma pessoa é a sua vida, e todo o seu sangue parecia que estava indo embora, ou seja, aquela mulher literalmente estava chegando ao fim de si mesma. Mas essa história que as escrituras nos entregam, nos mostram que quando chegamos ao fim de nós mesmos, encontramos apenas o começo de Deus, louvado seja o seu santo nome. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, encontramos o começo de Deus. Ora, será que vocês não ouviram desse Deus? Isaías capítulo 40, Ele dá força ao jovem quando está cansado. Até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aqueles que buscam e buscam e buscam, e trabalham e trabalham e trabalham, eles não encontram aquilo que tanto buscam. Por quê? Porque chegam ao fim de si mesmos. Quantas vezes você já se esforçou até o fim de si próprio, por uma causa que você é absolutamente incapaz de transformar? E então você muda a estratégia. Aleluia. E você diz assim: não mais tentarei nos meus braços fracos de carne, mas eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. E quando você se esvazia de si mesmo, Deus vai ter a oportunidade de mostrar o seu próprio início. Perceba o que diz o verso 27, sobre a atitude que mudou absolutamente tudo, e esse é o ponto 2. Em primeiro lugar, a situação daquela mulher desesperadora, assim como a situação de vocês, de alguma forma, pode também ser uma situação desesperadora. E aqui só um parênteses: todos os crentes algum dia passaram ou passarão ou estão passando pelo dia mau. Pastor, para de jogar praga em mim. Eu não estou jogando praga em você. Eu estou dizendo para você que nessas situações você tem a oportunidade de experimentar Deus como você nunca experimentou antes. Porque no momento em que você está em uma dificuldade, você ora como você nunca orou, como se você estivesse num dia bom. No dia mau você encontra quem você é, você encontra no estresse, você encontra-se
em uma situação absolutamente irremediável, mas você também encontra quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por nós. Mas então, a fé transforma tudo. Esse é o segundo ponto da mensagem, Marcos 5:27. Inclusive, todas essas lições estarão no nosso super devocional, que já estará disponível hoje à noite no WhatsApp de vocês. Quem tem sido abençoado ou abençoada pelos devocionais diz amém aqui. Inclusive, várias pessoas de outras igrejas têm pedido devocional, pessoas de outros estados têm pedido devocional, e nós estamos muito felizes, enquanto igreja, de poder. Esse devocional é completamente autoral, tá, gente? Então, nós não estamos pegando de nenhum lugar. Esse devocional é nosso, e a nossa igreja está sendo uma diferença na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Marcos 5:27 diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, essa mulher aproxima-se dele por trás, no meio da multidão, e toca no seu manto. Pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Perceba, mais uma vez, perceba o que, gente? A palavra-chave aqui. Qual é a palavra-chave no versículo 27? Aproximou-se. Aproximou-se. Versículo 28. Ela pensava, outra palavra-chave: se eu apenas tocar, se eu apenas me aproximar, e se eu apenas trocar. Dois verbos, aproximar e tocar, dois verbos, duas ações. Em outras palavras, a palavra-chave dessa unidade literária são duas ações: aproximar e tocar. Isso significa que a mulher hemorrágica não apenas ouviu falar de Jesus, ela agiu em relação a Jesus. Quantos entendem isso? Digam amém. Você não apenas deve crer que Jesus existe, você não apenas deve dizer que tem um relacionamento com Ele, mas você deve agir de acordo. Mais uma vez, isso nos mostra o binômio campeão do milagre: fé mais obediência. Fé mais obediência. Estudo, oração mais estudo. E aí, muitos crentes erroneamente dizem assim: Deus, me ajuda a passar nessa prova. Mas o infeliz não senta a bunda na carteira para estudar. Deus, me dá um bom emprego. Mas o infeliz também não vai fazer um curso profissionalizante, não assiste um tutorial no YouTube, fica o tempo todo assistindo série, fica o tempo todo vendo streaming, fica o tempo todo rolando na rede social, vendo o Instagram, ou o TikTok, ou o Kawaii, que é a cracolândia da internet, todo mundo sabe disso. Ou o Twitter, que é pior ainda. O X, né, agora. Depois que virou X, parece que ficou pior. Essa aqui é a realidade. Em outras palavras, inclusive vai ter um jejum disso, tá? Vou logo dizer, acho que é daqui a 2 semanas. Jejum de rede social, jejum de TV e jejum de streamings. Vão se preparando. Afinal de contas, nenhum de vocês precisa de TV. Algum de vocês precisa de TV? Pensa no que eu perguntei. Pensa nas minhas palavras. Algum de vocês precisa de televisão? Sim ou não? Vocês sabem que não. Vocês sabem que vocês não precisam. Algum de vocês precisa de rede social? Precisa. Se eu não tiver rede social, eu vou morrer. Você sabe que não. Você sabe que não. A bem da verdade é que nós precisamos de bem poucas coisas. E você sabe que eu estou falando a verdade. Nós precisamos de bem poucas coisas na nossa vida. Então, ação, galera, vamos agir. O que Jesus está pedindo para você fazer? Inclusive, nós temos colocado um clamor pela doação de sangue. Então, até o fim da campanha, nós temos que arregimentar um grupo de pessoas para a doação de sangue, um ato de bondade para a cidade. Porque nós não somente ouvimos falar de Jesus, mas nós agimos como quem realmente conhecemos a Jesus. Aleluia! Então imagine essa mulher, ela é considerada uma mulher impura, ela não poderia tocar em ninguém, mas ao mesmo tempo em que ela sabe que ela não poderia tocar em ninguém, ela entra por meio da multidão, triscando em todo mundo o que já era proibido, sim ou não? Já era proibido ela ao menos tocar nas pessoas, mas mesmo assim
mesmo ela não podendo tocar em ninguém, porque era impura e excluída, ela entra por meio da multidão, tocando em todo mundo, para por fim tocar no manto de Jesus. Em outras palavras, ela não se importou com o que os outros pensariam a respeito dela, e ela também não se importou com outro risco, que era o risco dela ser rejeitada. Porque ela sabia que mesmo que ela fosse cancelada, mesmo que ela fosse julgada, mesmo que ela fosse rejeitada, todo esse julgamento, todo esse cancelamento, por fim, valeria a pena. Porque um simples toque de Jesus ou em Jesus já seria suficiente. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. A fé exige ação. A fé exige ação. Isso pode parecer clichê, pastor. Pastor, isso é tão clichê. Mas é clichê porque nós repetimos muitas vezes. E sabe por que nós repetimos muitas vezes? Porque muitos crentes não agem. Querem transformação na família, mas não vêm orar com a igreja. E mais uma vez eu te chamo para o Bera Intercessão, toda quinta-feira às 20 horas. Toda quinta-feira não, de 15 em 15 dias, na quinta-feira às 20 horas. Mas nós temos a oração no GC. Muitos crentes têm fé, eles sabem que Jesus pode fazer aquele milagre, mas eles não buscam ativamente aquele milagre em oração especialmente. Crentes que não oram, crentes que não buscam a Deus porque acham que conseguem resolver a sua situação com a força dos seus próprios braços. Lé do engano. Querido, eu não falo isso para te entristecer, mas eu falo isso para te despertar. As Escrituras são claras em dizer que sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo o que você tem, tudo o que você é, vem dele. O apóstolo Paulo é claro em dizer, pela autoridade e inspiração do Santo Espírito, nele existimos, vivemos e nos movemos. Vou repetir: em Cristo nós existimos, vivemos e nos movemos. Tudo o que você tem, tudo o que você é dele, é para ele, é por meio dele. A fé exige ação. Haja, não fique parado, toque nele em oração, aproxime-se dele em devoção. Essa campanha é uma extraordinária oportunidade para você começar e ser introduzido, iniciado nas disciplinas espirituais. Talvez vocês nunca jejuaram na vida, talvez vocês nunca ficaram um tempo sem comer e dizer assim: Deus, eu dependo mais de ti do que dessa comida. Vocês lembram que Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, na presença de Deus no monte? O que era mais importante para Moisés naquele momento? Comida, bebida ou a presença do Deus Todo-Poderoso? Sim ou não? É claro, irmãos. Mas assim como a mulher hemorrágica, Moisés também subiu aquele monte. Inclusive tem uma música do Morada que diz assim: eu vou subir o monte que muitos desistiram. Ou seja, muitos tentaram, mas poucos conseguiram chegar lá. Isso é o que nos diferencia. Isso é o que nos diferencia. Busque a Deus em oração. Essa é a primeira coisa. Eu falei para vocês, Deus tem dito para mim: organiza os teus pensamentos, organiza a tua vida de oração, organiza a tua vida de devoção, organiza as tuas prioridades. Se você não organizar isso, você não vai acessar aquilo que eu quero que você acesse, espiritualmente, materialmente também. Porque muitas vezes buscamos essas coisas materiais sem ter uma preparação espiritual para lidar com aquilo. E Lucas capítulo 11 nos diz que se nós não sabemos lidar com as coisas terrenas, se nós não sabemos lidar com essas coisas terrenas, como é que nós queremos que Deus nos dê coisas espirituais? Tudo é espiritual. É aí que está a questão. Tudo é espiritual. Nele você vive, existe e se move. Qualquer coisa que você faz é nele. E se você não faz para ele, você faz contra ele. Essa é uma mensagem de despertamento, porque nós precisamos, além de crer e ter fé, agir.
Tiago 2 diz assim: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, é o quê? Cadê? Morta. Mas alguns podem argumentar. Tiago está falando daqueles crentes que sempre tem uma respostinha. Você conhece um crente que sempre tem uma respostinha? Ah, pastor, mas comigo é diferente. Ninguém gosta de crente assim, tá? Cheios de opiniões. Ninguém liga para a sua opinião. Com todo o respeito que eu tenho por você. Me diga o que o livro diz. Amém? Me diga o que o livro diz. Aleluia. Então, uns podem argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Outro exemplo que eu posso te dar é: você conhece alguém, preste atenção nisso. Você conhece alguém que se esforça mais para reclamar da própria situação do que para resolvê-la? Você conhece alguém que se esforça mais, ou seja, ela bota mais energia. Essa pessoa bota mais energia para reclamar da própria situação do que para resolver a própria situação. E ela fica fofocando. E ela fica falando. E ela fica dizendo: mulher, mas a minha vida está tão difícil. Olha, mulher, geralmente é mulher que faz isso. Homem também faz isso, mas homem é menos que faz isso. Mas geralmente, meu Deus, a minha vida está tão difícil. Olha, fulano não tem jeito, viu? E ela se esforça mais para reclamar da própria situação do que para resolver a própria situação. Sabedoria de Deus para a tua vida. Se esforce mais para resolver a sua própria situação, levando-a para Cristo. Vou repetir. Se esforce mais para resolver a sua própria situação, levando-a para Cristo, do que para reclamar dela, levando-a para outras pessoas. Essa frase é boa. Se esforce mais para resolver a sua própria situação, levando-a para Cristo, do que para reclamar dessa situação, levando-a para outras pessoas. Imagina quantas pitangas aquela mulher com fluxo de sangue chorou ao longo de 12 anos de sofrimento. Imagina a pressão dos familiares. Imagina ela tendo que encarar o terceiro, quarto, quinto médico em seguida, sem conseguir resolver a sua situação. Imagine a pressão e o escárnio e a desesperança que ela enfrentou. Provavelmente ao longo da sua jornada, a Bíblia não diz isso, mas eu posso inferir que ela deve ter comentado com alguém, e depois ela deve ter comentado com outro alguém, e depois ela deve ter falado com a comunidade dela, e ela deve ter pedido ajuda para a família dela. Algo que qualquer um de nós também faria. Mas chegou um momento em que ela percebeu que não valeria a pena. Não valeria a pena ela falar da sua própria situação. Não valeria a pena ela chorar as suas próprias pitangas. Chegou o momento em que ela decide que é mais fácil ela resolver a sua própria situação, se esforçando e se arriscando por meio do povo para tocar no manto de Jesus. Se esforce mais para resolver a sua situação, levando essa situação para Jesus, do que para reclamar dessa situação, levando ela para outras pessoas. O que é mais fácil, você pagar a sua gasolina para vir para o Berém Intercessão? Ou você pagar outra coisa para resolver um problema muito maior, porque você não orou? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Busque a Deus em oração. Você não tem escolha. Eu queria dizer para você que você tem outra solução, mas eu não posso dizer isso para você, porque senão eu não sou ministro da graça, eu não sou ministro do Evangelho. Eu não posso mentir para você. E foi isso que ela fez. Aquela mulher não foi passiva, ela era ativa, corajosa e determinada. Aquela mulher creu que Jesus poderia curá-la de fato, e essa crença a levou a agir. Marcos 5:29 continua dizendo o seguinte: qual foi o resultado daquele ato de fé? Marcos 5:29, no mesmo instante a hemorragia parou. No mesmo instante a hemorragia parou. Quantos anos essa mulher gastou o seu dinheiro com médicos,
para algumas semanas depois ela dizer: a hemorragia não parou. Quanto dinheiro ela gastou com médicos para algumas semanas depois ela dizer justamente o contrário disso: a hemorragia não parou. A hemorragia que a afligia há 12 anos cessou imediatamente. Segue o verso 30. Imediatamente Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos acharam essa pergunta estranha, já que uma multidão o comprimia. Mas Jesus sabia que alguém havia tocado nele com uma fé diferenciada. A multidão o espremia, mas nenhum estava tocando Jesus de fato. A multidão o espremia, mas somente aquela mulher o tocou com fé. Sabedoria de Deus para a tua vida. A fé genuína atrai o poder de Jesus. Sabe a fé genuína, aquela que move montanhas, aquela sem a qual é impossível agradar a Deus, aquela, se você disser para esse monte: passa daqui para lá, e ele passará. Essa fé atrai o poder de Jesus. Não foi o toque físico que a curou, porque outros da multidão estavam tocando fisicamente em Jesus, mas foi o poder de Jesus que foi liberado através de algo que aquela mulher tinha, que a multidão não tinha, que era fé. A mulher hemorrágica nos ensina que a fé então não depende das circunstâncias, porque se aquela mulher fosse depender da sua circunstância médica para poder desenvolver fé, ela não desenvolveria. Pelo contrário, ela seria sucumbida em meio ao desespero. Mas aquela mulher não se deixou abater pelo seu diagnóstico médico, mostrando para nós que essa fé que nós precisamos para atrair o poder de Jesus não depende das circunstâncias. Em outras palavras, não importa o quão caótica ou difícil seja a sua situação, você pode encontrar Jesus no meio do caos. Quantos creem? Aleluia! Não importa o quão caótica seja a sua situação, não importa quais são os diagnósticos, não importa quais são as acusações, Jesus pode trazer desfechos honrosos para situações difíceis, de tal forma que o seu povo viva o melhor de Deus para a sua vida e o nome de Jesus seja exaltado. Mas você acha que acabou a história? Ela foi curada imediatamente, mas e se eu disser para você que isso não é tudo? E de fato não é. Daqui a pouco nós iremos cantar isso. O que esse Jesus faz? Vocês pensam que acabou, o milagre não parou aí. Ela já foi curada da hemorragia. Jesus nem tomou conhecimento dessa hemorragia. Tanto que, obviamente que ele sabia de tudo, mas ele sabia de tudo na sua natureza divina, porque Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas se você for analisar essa situação puramente pelo lado humano, Jesus não teria como saber quem o estava tocando. Jesus nem tomou conhecimento daquela hemorragia. Era uma coisa tão pequena para ele. Era tão pequena, uma coisa tão insignificante para ele. Ou seja, esse milagre já passou. Tem mais. Tem mais? Tem mais. O milagre não parou aí. Perceba. Terceiro ponto agora, o resultado da fé. O resultado da fé. A cura, que nós acabamos de falar, mas não somente isso. A restauração, perceba. Versículo 30 ao 34. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo de medo pelo que tinha acontecido, ela sabia que tinha sido curada, ela sabia que havia sido o alvo do favor de Deus naquele momento. Ela veio ajoelhando-se diante dele, ou seja, em um ato de adoração. Já pegaram? Em um ato de adoração, ela o reconhece e se prostra diante dele. Aquela mulher podia adorar, irmãos? Ela podia ir para o culto, aquela mulher? Sim ou não? Ela podia ir para o culto, a mulher hemorrágica? Ela podia entrar na sinagoga?
ela podia assistir os sábados. Aquele momento em que Jesus cura ela, preste atenção nisso aqui. Aquele momento em que Jesus cura ela foi a primeira vez em muito tempo que ela adorou. Foi a primeira vez em muito tempo que ela adorou. Depois que Jesus a cura, ela é reabilitada à adoração. A cura não foi o final, foi apenas o começo. A mulher tremendo de medo porque não podia mais esconder a verdade. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A obra que Deus tem feito na sua vida, você precisa também contar para outras pessoas. E hoje nós teremos mais um testemunho para a glória de Deus, para fortalecer a tua fé. E aqui entra a parte principal. Jesus não deixa barato, como se não fosse o bastante. E ele chega para ela e fala para ela o seguinte: filha, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Em outras palavras, esse momento, irmãos, não foi apenas de cura física, foi uma restauração completa daquela mulher. Jesus não apenas a libertou daquela enfermidade, mas também restaurou a sua dignidade, porque agora ela poderia participar dos círculos sociais. Jesus não apenas libertou aquela mulher da enfermidade, mas também restaurou, sabe o quê? A sua identidade enquanto judia, enquanto israelita, enquanto filha de Abraão. E a partir daquele momento, porque ela creu no Senhor, filha de Deus, aleluia. E Jesus não somente a curou da enfermidade, mas ele restaurou também o lugar dela na comunidade, e restaurou também a sua capacidade de adorar. Jesus, ao curar aquela mulher, permite que ela, pela primeira vez em muito tempo, adore novamente. Adore novamente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Jesus não quer curar você simplesmente como se ele fosse um gênio da lâmpada que você esfrega ali e você consegue aquilo que você quiser ao seu bel prazer. Jesus não quer isso. Jesus não é o nosso gênio da lâmpada. Jesus quer que no processo do milagre, e muitos de vocês estão vendo o milagre se desenrolando, muitos de vocês estão vendo o que Deus está fazendo. Deus quer que no meio disso tudo você o conheça cada vez mais. Você o conheça cada vez mais. Perceba, não está aqui no slide, tá? Mas eu quero que você abra sua Bíblia, porque isso veio o Espírito Santo me trouxe isso agora, eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. João 9, nem eu abri, tá? Mas eu vou abrir agora. Isso é extraordinário que eu vou ler agora. Jesus cura um cego. Jesus cura o cego. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou e voltou enxergando. Então todo mundo começou a dizer: quem curou esse cego? Quem te curou, cego? E aí começam a infernizar a vida do cego, porque ninguém queria admitir que Jesus havia curado ele. Preste atenção aqui em mim agora. Jesus poderia ter capado o gato. Fiz aqui minha boa ação no sábado, vou sumir. Todo mundo já queria matar Jesus naquela época. Então Jesus não tinha nenhum motivo, racionalmente falando, para estar no meio de um lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Então Jesus cura o cego no versículo 6 e 7. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo, eu fui curado, olha o que Jesus fez por mim. Mais uma vez, aquilo que Deus faz na tua vida, você tem que compartilhar com outras pessoas. Mas não para por aí. Jesus sumiu. O cego, até aquele momento, não sabia quem o havia curado. E aí então os fariseus começam a infernizar a vida daquele cego, ex-cego agora.
Encheram o homem de perguntas, versículo 15, sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva nos meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. E aí ele começa a responder: não, eu fui curado, olha o que ele fez na minha vida. Não, Jesus fez isso. E aí ainda chamaram os pais do cara para terminarem de fazer aquela algazarra, aquele showzinho. E aí expulsaram ele da sinagoga. Você nasceu todo em pecado e quer ensinar para a gente, vaza daqui. E aí, depois de um certo tempo, quando Jesus já tinha feito o milagre, e aparentemente Jesus não precisaria fazer mais nada, Jesus volta à cena. Versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, ou seja, tinham expulsado o cego da sinagoga, Jesus soube que isso tinha acontecido, procurou o homem e lhe disse. Jesus já tinha curado ele da cegueira, Jesus já tinha feito um milagre, Jesus já tinha aberto os olhos do cego, e Jesus volta, porque fazer esse milagre não é suficiente, Jesus quer algo mais, e ele diz assim: você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou: quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Em outras palavras, eu estou aqui, eu sou o Filho do Homem. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Aleluia. Então, mais uma vez, depois que Jesus faz o milagre, ele habilita aquela pessoa para adorá-lo como Filho de Deus. E a mesma coisa na mulher hemorrágica, depois que ele a cura, ela o adora. Jesus quer fazer o milagre, não para você pagar aí de bacana e dizer: olha como eu estou bem agora. Jesus quer fazer o milagre na tua vida para você o reconhecer como seu único e suficiente Salvador, para você o adorar em espírito e em verdade, para você o reconhecer na beleza da sua santidade, porque a coisa mais importante não é o milagre que ele faz exteriormente, visivelmente, mas o milagre que ele faz no nosso coração. Louvado seja o seu santo nome. Então, voltando aqui para o meu esboço, a verdade, queridos, foi essa. Em outras palavras, a cura de Jesus é completa. A cura de Jesus não é somente para tirar o sangue daquela mulher que estava vazando há 12 anos, mas para mostrar para ela que ele era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e que através do sangue dele, eu já vou chegar lá, ela poderia também ter a cura espiritual e não somente a cura física. Ele não somente cura as nossas feridas físicas, mas ele também restaura as nossas emoções. Jesus restaura a nossa identidade. Jesus restaura os nossos relacionamentos com ele e com os outros. E como ele fez com a mulher hemorrágica, ele quer fazer na nossa vida. Agora, quantas vezes você já passou por esse ciclo de desespero? Quantas vezes você tem gastado dinheiro com coisas que não tem te trazido cura? Pelo contrário, só tem agravado a sua doença da alma. Assim como uma mulher hemorrágica que gastou tudo o que tinha em busca de uma solução, eu e você também buscamos respostas em lugares errados. E assim como ela, também encontramos somente frustração e dor. A verdade, meus irmãos, é que as Escrituras nos deixam claro que eu e você não podemos nos curar sozinhos. Você não pode curar a si próprio. Você não pode restaurar o seu coração das dores pelas quais você tem passado. Está além da sua capacidade. E porque está além da sua capacidade até mesmo de entender, você tem buscado soluções temporárias. Você tem buscado caminhos de atalho que não são um milagre, porque o milagre não precisa de caminhos de atalho. O milagre de Deus é o milagre de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa nova nessa noite. Jesus te oferece um caminho melhor. Louvado seja o nome dele. O Evangelho te oferece um caminho melhor, que é essa fé, que misturada com a obediência, adicionada à obediência, nos leva a não ter somente as nossas feridas curadas, mas também a nossa identidade restaurada e a nossa comunidade estabelecida, em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com a nossa igreja. Agora, como é que Jesus faz isso? Preste atenção nisso aqui. João nos diz que se nós reconhecermos que nós estamos com Ele, a luz de Deus está em nós,
E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, nós temos 2 sangues aqui. O sangue que nós desperdiçamos ao longo das nossas lutas, ao longo da vida. Todos nós estamos sangrando no coração ou externamente. Todos nós temos passado por situações que nos fazem sangrar, na alma especialmente. São perdas, separações, traições, tristezas das mais variadas, apunhaladas nas costas. Escolha qual é o sangramento que você tem tido. Então, por um lado você tem esse tipo de sangue, mas por outro você tem o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Escolha qual é o sangue que você quer lhe dar. Jesus, queridos, derramou o seu sangue na cruz, para que eu e você não precisemos mais sangrar. Aleluia. Jesus carregou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E a Páscoa é sobre isso, sim ou não? A Páscoa é sobre isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, porque nós estávamos como ovelhas sem pastor, mas o Senhor lançou sobre ele o pecado de nós todos. E Jesus carregou essas dores. Jesus carregou as nossas enfermidades. Jesus carregou os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos andar livres, curados e restaurados. E todo aquele que nele crê é purificado pelo seu sangue. E esse sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então você não precisa mais andar como aquela mulher hemorrágica, sangrando pelas dores da vida, porque se você tem o sangue de Jesus, você é restaurado à adoração, e você pode chegar nessa igreja todo domingo, levantar as mãos para o céu, por meio de Cristo, pelo Espírito, e dizer: Abba, Pai, Papai. E quando você não tem mais palavras, você ainda pode dizer: Papai. E quando você não tem nenhuma palavra, e você só tem lágrimas para derramar, o Espírito Santo chega diante de Deus e traduz a sua oração para Ele. Aleluia. Assim como a mulher hemorrágica foi curada ao tocar em Jesus, nós também podemos ser curados física e espiritualmente, quando nos aproximamos dEle com fé e obediência. E às vezes, queridos, eu quero que você preste atenção aqui. Você não tem uma obediência perfeita. Algum de vocês obedece perfeitamente a Deus? Algum de vocês consegue fazer isso? Você não precisa ter a obediência perfeita para depois disso se aproximar de Deus. Jesus quer que você venha como está, e pela graça dEle, pelo poder dEle, pelo sangue dEle, Ele vai moldando você. Você vai sendo convertido. Estava falando com uma mãe ontem sobre umas pessoas que a gente tem visto. Elas não vieram aqui na frente levantar a mão e aceitar Jesus. Eu particularmente não tenho nada contra isso. Apelo, eu não tenho nada contra apelos. De verdade, não tenho. Mas nós temos visto pessoas aqui na igreja. Você acha que eu não percebo? Eu sei a vida de todos vocês. Lá no meu computador tem uma pasta com o nome de todos vocês, e fotos, prints e um dossiê completo. Eu sei a vida de todos vocês. Eu tenho fake, inclusive, que entra no Instagram de vocês e olha tudo. Eu sei a vida de todos vocês. E eu estava falando com uma mãe, que nós temos percebido pessoas aqui da igreja que estão sendo convertidas aos poucos. Aos poucos. Não é que ela veio aqui, não é isso. Nada contra. Mas nós temos percebido pessoas que têm sido convertidas ao longo dos meses. E essas pessoas, quando se converterem, elas permanecerão para sempre. Aleluia. Deus faz isso. Deus faz assim. Deus vai convertendo aos poucos. Aos poucos, paulatinamente. Esse é o processo de conversão. Então não desista de orar. Crente em Jesus. Continua. Vem quinta-feira orar. Essa quinta não tem, mas tem o GC. Ora no GC. E daqui a 15 dias, bera intercessão. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não desista de orar. Para refletir e praticar.
Como é que você pode viver isso pela fé em Cristo? Crentes, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Vocês hoje foram lembrados dos seus deveres. Em primeiro lugar, reconheçam a sua dependência de Jesus. Para de gastar dinheiro com o que não presta. Para de gastar dinheiro com futilidades. Assim como aquela mulher, beleza, ela estava gastando com médicos, mas nem é com médicos que você está gastando o seu dinheiro, os seus recursos. Você está tentando preencher o que no seu coração? Saiba que somente Jesus pode preencher. Dependa dele e confie nele. 2, hajam com fé, mesmo quando tudo pareça impossível. Veja as palavras que eu usei. Haja com fé, ou seja, tenha uma ação enraizada na fé. Não tenha somente fé e não tenha somente ação. Tenha uma ação enraizada na fé. Hajam com fé, mesmo que tudo pareça impossível. Estava pensando aqui, haja café, né? Porque eu estou há uma semana sem café, eu já estava... Meu Deus. Mas amanhã tem, amém? Hoje já tem? Aleluia, aleluia, na casa de Deus. Haja com fé, irmãos, em nome de Jesus. E em último lugar, experimentem a cura e a restauração que somente Jesus oferece de forma completa. Somente Jesus pode te curar e, além de te curar, fazê-lo conhecê-lo verdadeiramente. E foi por isso que Jesus veio para essa terra, para que nós o conhecêssemos o Pai. E não há como nós chegarmos a Ele sem passarmos por Jesus. Não há como chegarmos ao Pai se não passarmos por Jesus. É sobre isso que é a Páscoa. A Quaresma é sobre isso. A Quaresma é sobre isso, é uma preparação para que nós lembremos do que Jesus fez por nós. Ele derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai e parássemos de sangrar. E se todos aqueles que creem nele, como dizem as Escrituras, eu quero que você saiba disso, um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas e todos os nossos sangramentos da alma serão estancados. Aleluia. E Cristo será tudo em todos para a glória de Deus Pai. Levante a sua mão, eu quero te abençoar. Os levantes, irmãos. Levante sua mão, eu quero lhe abençoar nessa noite. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar. E Ele é poderoso para guardar vocês de tropeçar. Aleluia. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e para apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.